Boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de dezembro de 2023 e nós estamos aqui para mais uma atividade do LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridade. Nós estamos aqui para mais um evento do ciclo Interdisciplinaridades. Esse ciclo procura trazer palestrantes e debates relacionados a áreas diversas, por vezes até a possibilidade de áreas que interajam entre si, com temáticas diversas. E hoje, eu vou apresentar daqui a pouco em maior profundidade, nós vamos ter aqui uma palestra onde vamos poder discutir quilombolas, movimentos quilombolas, um quilombo específico, que é o quilombo de Alto Santana, em Goiás, mas, ao mesmo tempo, é uma pesquisa que se desenvolveu fazendo trabalho de campo, fazendo história oral, então isso também é uma oportunidade para discutirmos a metodologia das entrevistas da história oral. Ao mesmo tempo, há um enfoque na questão de gênero, porque as mulheres desempenham um papel bastante importante nesse quilombo que a gente vai analisar através da nossa palestrante, que é a Paulene Rodrigues. Mas antes de apresentá-la, eu vou passar a palavra para a Letícia Cardoso, que é componente aqui do nosso laboratório LAPET, e ela vai dar alguns recados iniciais relativos ao laboratório, e também a essa palestra aqui de hoje. Letícia, a palavra é sua. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Assim como o professor falou, nós temos diversos ciclos, no nosso laboratório, ciclos que vão além da história, se é que eu posso dizer assim, São várias áreas do conhecimento. Nós oferecemos também cursos gratuitos. Hoje nós temos aqui mais um ciclo, do ciclo Interdisciplinaridade. Vou só passar aqui alguns informes para vocês. Em instância, a palestrante ela vai apresentar, o trabalho dela, a pesquisa dela. Depois o professor irá também fazer alguns comentários e nós abriremos para a segunda etapa do nosso encontro de hoje, que é a parte do debate. Então, eu peço que, com o decorrer da palestra, vocês enviem as dúvidas de vocês aqui pelo chat, que eu vou selecionar elas e depois passar para o palestrante. Peço também que vocês se atentem à lista de chamada, tá? Eu vou enviar aqui para vocês, vou comunicar, mas quando vocês forem preencher, é preciso que vocês preencham todas as informações corretamente, porque isso vai influenciar na certificação de vocês. Eu estou aqui com vocês, podem me mandar mensagem pelo chat ou também levantar a mão, caso queiram falar. A nossa palestra de hoje tem por título Patrimônio Cultural Afro-Brasileiro no Quilombo Alto Santana, cidade de Goiás. Nossa palestrante é a Paulene Almeida Rodrigues, ela é formada em licenciatura plena em pedagogia, atualmente faz o mestrado em Memória Social e Patrimônio na Universidade Estadual de Goiás, onde ela também fez a graduação. A palestra de hoje é uma oportunidade para aqui no nosso ciclo Interdisciplinaridades, de colocarmos em contato algumas áreas, como antropologia, pedagogia, memória e patrimônio. E, como eu disse há pouco, também vai ser uma oportunidade para discutirmos algumas possibilidades metodológicas, se as pessoas se interessarem, porque a pesquisa se desenvolveu fazendo entrevistas, fazendo uma pesquisa de campo, mas, ao mesmo tempo, é uma pesquisa importante porque ela traz à discussão as comunidades quilombolas. Vamos poder, provavelmente, discutir também, conceitualmente, o que são os quilombos, um pouco da jurisdição relativa a isso. Todas essas questões poderão vir à tona. Como essas comunidades se estabelecem, como elas conseguem permanecer com suas tradições culturais. E vamos discutir também a questão de gênero, porque as mulheres têm um papel especialmente relevante nesta comunidade que será discutida hoje, que é o quilombo
do Alto Santana, na cidade de Goiás. Então, temos muitas coisas que poderão surgir aqui no nosso debate, porque, como vocês que frequentam sabem, e os que não frequentam vão ver agora, a palestrante fala durante os 40 minutos iniciais, depois todos nós podemos interagir num debate. E a palestra também ficará gravada no YouTube para acessos posteriores. Nesse momento, agradecendo muito a presença da palestrante Paulene Almeida Rodrigues, eu passo a ela a palavra. Paulene, a palavra. Boa tarde, pessoal. Professor, só queria fazer uma correção. É mestrado profissional em memória, patrimônio, tá? E eu queria dar boas-vindas para vocês ouvirem um trechinho da música da Dona Ivone Lara, que é uma das músicas que sempre que a gente vai fazer uma roda de conversa, a gente acolhe as pessoas. Então, eu vou colocar só um trechinho aqui para acolher vocês. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Só um trechinho, tá? Ou tem que compartilhar, professor? Não estamos ouvindo ainda. Não? Eu vou compartilhar aqui. Você pode compartilhar a sua tela. Então, pessoal, era só para vocês, né, sentirem-se acolhidos e acolhidas, né? Eu sou mulher, sou mãe, sou avó, sou pesquisadora, sou descendente, né, de escravizados. Estou aqui para apresentar esse é um artigo que eu realizei durante o percurso do mestrado, em consonância com a disciplina de Cultura Negra e Patrimônio. Esse trabalho, eu vou compartilhar a tela, que eu estou esquecendo de compartilhar os slides aqui, gente, perdão. Deixa eu só compartilhar a tela aqui para colocar o slide aqui para vocês acompanharem. Ele não está querendo aparecer aqui, professor, se ele não conseguir. Eu tinha mandado para vocês os slides, eu não sei se vocês estão com eles aí, que ele não quer aparecer aqui. Eu não estou conseguindo partilhar ele, mas eu vou explicando. Assim que a Letícia conseguir ele... Letícia, você consegue? Oi, Paulene, eu vou verificar aqui, tá bom? Só um momento. Tá, porque ele sumiu aqui da minha tela, então. Mas esse produto, esse artigo, ele tem como objetivo analisar a cultura do Quilombo Alto Santana, no âmbito do patrimônio cultural e material. E também propicia a identificação das mulheres detentoras dos saberes e fazeres, né, relacionada a todo o contexto histórico-cultural. A metodologia foi a pesquisa de campo, uma pesquisa qualitativa, com fontes primárias, e também fiz entrevistas com essas mulheres. Para iniciar, eu preciso contextualizar vocês sobre a cidade de Goiás. E, para isso, eu vou utilizar da pesquisadora Isabela Tamaso. Ela fez uma tese de doutorado, no qual ela apresenta, né, o nome da tese dela é Em Nome do Patrimônio, Representações e Apropriações da Cultura da Cidade de Goiás.
ela é uma antropóloga. Ela relata sobre a chegada dos bandeirantes, né, paulistas, na cidade de Goiás, a questão da exploração do ouro. Então, para falar da cidade de Goiás, para contextualizá-lo sobre a cidade de Goiás, eu vou estar utilizando a Tamazo. Em 1726, o bandeirante paulista Bartolomeu Bueno da Silva, acunhado de Anhanguera, fundou o Arraial de Santana e deu início à exploração dos veios auríferos da região. Então, aqui antes, a gente era um arraial. A partir de 1739, o Arraial de Santana é erigido Vila Boa de Goiás. Em 1818, é elevada à categoria de cidade. Na categoria de cidade, ele teve a função de ser o centro político da província e depois do Estado, até 1937, quando o então interventor da época, Pedro Ludovico Teixeira, transferiu a capital de Goiás para Goiânia. A economia esteve baseada na mineração até o fim do século XVIII. Essa está compartilhando, de acordo que eu for mudando, eu vou pedindo para ela mudar de página, tá? Estou falando sobre a questão da cidade agora, apresentando a cidade de Goiás, né? E aí, quando foi a economia estava baseada até o fim do século XVIII, ela era baseada, né, na questão da exploração de ouro, né? Após essa decadência do ouro, algumas medidas foram tomadas, eles foram estimulados a praticar agricultura, pecuária e o comércio desses produtos. A transferência da capital em 1937 gerou inúmeras rupturas, tanto materiais quanto afetivas e simbólicas. E aí aconteceu um fato também no dia 18 dias após, né, que a cidade de Goiás, antes que eu esqueci de dizer para vocês que não conhecem, que ela é patrimônio mundial da humanidade, título que a cidade de Goiás recebeu em 2001. 18 dias após a entrega dessa ortógrafo de título, de Goiás, a gente tem um alto grau de coesão das famílias antigas, né, que elas são entrelaçadas por parentesco. E aí, a cidade de Goiás é movida pelo centro histórico. E dentro desse centro histórico, acontece, a base da superioridade de força do grupo do centro histórico, que quer o controle social. Eu estou entrando nessas demandas aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho da nossa cidade. Aí, depois, aí a gente vem fazer a referência agora ao povo escravizado a partir essa imagem que está aqui na tela, dessa igreja, que anteriormente era outra igreja, era a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que ela foi a segunda igreja a ser construída em 1734. Ela se instalou à margem direita do Rio Vermelho. O Rio Vermelho corta nossa cidade de um lado e de outro. E abrigou também a Irmandade de São Benedito. Então, só aceitava os negros cativos. Em 1883, os freios dominicanos chegam à cidade e constroem seu convento junto à igreja do Rosário. Em 1933, os franceses deixam Goiás e são substituídos pelos dominicanos italianos. E aí, a igreja, em 5 de agosto, ela é demolida, né? Aí não tinha uma motivação. O que eles falavam na época? Que a igreja estava pequena para abrigar os fiéis, né? E ela corria o risco de desabar. Porém, a gente entende que a intenção de fazer essa igreja aqui no estilo gótico era para quê? Para afastar as pessoas escravizadas negras do centro histórico, que eles não viam com bons olhos as pessoas, né, frequentarem o centro histórico, que até então era considerado elite.
Isso aí eu contei esse pouquinho da história da cidade de Goiás para contextualizar. Aí, a questão do quilombo, a gente vai falar agora sobre o quilombo, né? O quilombo Alto Santana. Ele foi certificado em 24 de outubro de 2017 pela Fundação Palmares. Mas antes dele ser certificado, houve todo um movimento de algumas mulheres, né, que elas foram de casa em casa explicar para a comunidade o que era um quilombo e qual o significado do quilombo, né, para a comunidade, se caso eles recebessem essa titulação. E as pessoas foram convidadas a contar a sua história, a história de seus ancestrais, fizeram-se documentos, né? Cada um forneceu seu documento, contou sua história, e quando foi no dia 24 de outubro de 2017, eles foram certificados. E essa certificação, né, se deu por meio de processo, de portaria, com o intuito de identificar, reconhecer, regulamentar o território quilombola, bem como as pessoas que ali residem, né, e se definem também como remanescentes de quilombola. A partir desse processo, onde as pessoas começaram a adquirir a consciência crítica, reflexiva, né? Elas começaram a se auto-identificar. E, a partir de então, esse quilombo vem sendo considerado um território étnico-racial, com ocupações coletivas que se baseiam na ancestralidade e nas tradições culturais locais, onde se expressa resistências e as diferentes formas de dominação. Então, as pessoas, quando elas começaram também, antes de serem quilombolas, o bairro foi ocupado por volta de 1907, por pessoas advindas da Bahia e pessoas também que moravam nas fazendas, nos arredores. E também por pessoas também que já não podia mais ficar lá naquele centro histórico, que a elite, né, a elite branca da cidade de Goiás, a época do coronelismo, eles foram afastando as pessoas do centro histórico. A certificação é fruto da afirmação da identidade quilombola, de seus sujeitos remanescentes de quilombos e do sistema de escravidão na região do município de Goiás, e veio propiciar a organização da comunidade na busca por soluções, ações políticas, de desenvolvimento na comunidade no tocante às vulnerabilidades sociais, como desemprego, baixa escolaridade, renda, formação profissional, deficiência no saneamento básico, dentre outros. Aí nós temos também o artigo, né, da Constituição Federal de 88, né, que ela assegura o direito às terras quilombolas aos remanescentes das comunidades quilombolas, que estão ocupando suas terras, né, e é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe o respectivo título. Esse aqui é um artigo que está escrito na Constituição Federal de 1988. O quilombo, a metade do quilombo, as pessoas não têm a escritura, porque lá, a priori, foi invasão. Da outra metade, as pessoas conseguiram as suas escrituras, algum recibo, né? E é válido ressaltar que o processo de formação desse povo, né, aconteceu onde houve escravidão. Acima de tudo, né, significa uma comunidade de escravizados. Mas também, se a gente for, pulando um pouquinho aqui, se a gente for fazer... olhar outros autores, outros pesquisadores, a gente não pode falar que um quilombo é só lugar de negro fugido, né, pessoas escravizadas, não. Vários autores, como Beatriz Nascimento, outras pessoas, elas têm outra definição de quilombo, né, que a gente já não pode usar somente essa. Fala que esse movimento, né, ele pode ser ilustrado, né,
sobre a questão é uma reação, né, das pessoas quererem estarem próximas. E as pessoas também do Quilombo, a maioria são parentes, são pessoas, elas têm um grau de parentesco muito próximo um do outro. A gente, quando está fazendo a pesquisa no Quilombo, você percebe que as pessoas têm um grau de parentesco muito próximo umas às outras. Vou só organizar aqui minha colinha aqui, professor, senão eu vou me perdendo aqui nas informações, né? E aí a certificação é fruto dessa identidade, né, dessa luta, e a gente tem que colocar bem em destaque que foram mulheres, né, que tiveram essa coragem para poder lutar pelo Quilombo. E aí a parte e tem o decreto também, 4.887, de 26 de novembro, né, que eles falam que são apresentados os grupos étnicos segundo o critério de sua atribuição. Então, e a prefeitura também municipal aqui da cidade de Goiás, ela tem se engajado também para que essas pessoas também possam compreender, possam ocupar o seu lugar, porque a gente não fala que é questão de resgatar, não é questão de resgate, é ocupar o lugar deles, né? Porque por muito tempo as pessoas foram silenciadas, foram jogadas, né, para os arredores da cidade. E esse decreto, ele diz o seguinte: grupos étnicos, raciais, né, são pessoas, segundo critérios de atribuição, com trajetória histórica própria, dotadas de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra, com a resistência à opressão sofrida. Aqui, professor, eu estou a musiquinha para lidar com ele. Atualmente, eles estão ocupando o seu lugar de fala, o seu lugar de destaque, e a prefeitura também, ela criou algumas leis para amparar, né, as pessoas escravizadas aqui. Então, eles fizeram a primeira lei que criou o Dia Municipal da Consciência Negra. Então, foi desde 2013, a gente já tinha essa lei, né, que criou o Dia Municipal da Consciência Negra. Em seguida, instituiu-se a Lei número 160, de 27 de 12 de 2017, para a questão de cota de emprego para a população negra em concursos públicos e processos seletivos, com reserva de 25%. Depois, ele criou-se a Lei 303, de 20 de novembro de 2021, decretando um feriado municipal. Nesse feriado municipal, começou em 2021, mas do ano de 2022 para cá, as pessoas criaram consciência crítica, reflexiva, e começaram a colocar vários eventos, né, como a lavação da escada de Santa Bárbara. Depois eu vou chegar nessa fase, nessas partes, e para explicar, tem até um vídeo aqui, né, eles foram tomando lugar no seu espaço de fala, no seu espaço de vida, né. E aí, professor, nas entrevistas, pessoal, que a gente fez, a gente percebe também que tem pessoas que ainda estão, né, se acostumando com essa certificação, porque o título mesmo ainda não receberam. E aí, agora eu vou passar para a segunda parte aqui um pouquinho, depois vocês podem perguntar algo mais da questão do Quilombo, porque todos nós estamos aprendendo ainda, por ele ser novo ainda, por ser uma coisa que, apesar que a cidade de Goiás, né, é uma cidade majoritariamente, se a gente for fazer pelo IBGE, são pessoas negras que vivem aqui, mas tem vários contextos. E a partir das referências culturais, né, a Constituição também garante, né, essas referências também,
né, que sejam presentes. E aí, a gente fala também, quando a gente vai falar de quilombo, a gente fala a questão de identidade, né? As questões identitárias no quilombo são muito latentes. A maioria das mulheres, elas chefiam suas famílias e elas lutam para manter o território, procuram manter os hábitos e costumes, né, na arte do saber fazer, para manter as tradições culturais. Sobretudo, a mulher negra, anônimo, sustentáculo econômico, afetivo e moral de sua família, é quem, ao nosso ver, desempenha o papel mais importante. Isso é fala de Gonzalez, 1982. Eu utilizei essa fala porque ela retrata bem a identidade do quilombo presente aqui em nossa cidade. A mulher, antigamente, nada mais era que uma ferramenta de trabalho. Ela atendia aos propósitos, né, dos ditos senhores de escravo e prestava um serviço na lavoura e no trabalho doméstico. As mulheres quilombolas, elas atuam como um acervo de memória coletiva, pois com elas estão registradas a estratégia de luta, de resistências, são mantenedoras de um legado cultural. São elas que desempenham um papel central, estabelecendo um vínculo de solidariedade e transmitindo experiências. O Carneiro, 2013, ele aponta que a luta das mulheres negras contra a opressão de gênero, de raça, vem desenhando novos contornos para a ação política feminista e antirracista, enriquecendo tanto a discussão da questão racial como a questão de gênero na sociedade brasileira. Só um minutinho, professor. Nessa conjuntura de luta, nessa atual luta pela afirmação da identidade, é preciso elencar que a identidade guarda em si significados diferenciados, porém com propósitos iguais, ou seja, se reconhecer como um indivíduo com suas especificidades nos vários grupos caracterizados. Entende-se, segundo Castel, por identidade, a fonte de significado e de experiência de um povo. O sentimento de pertencimento é um elemento fundamental para a definição de uma comunidade. Desde o encaixe-se da localização, é possível pertencer à distância. Evidentemente, isso não implica a pura e simples substituição de um tipo de relação face a face, mas possibilita a coexistência de ambas as formas, com o sentimento de pertencimento. Quando eu estava fazendo as entrevistas, eu percebi muito esse sentimento de pertencimento, de querer pertencer, de mostrar o lugar de fala, de memória, de querer homenagear os seus ancestrais que ali chegaram primeiro. Então, hoje, a comunidade, ela sente-se pertencente ao lugar. Para tratar das questões identitárias também e de gênero, precisa tentar-se para a questão dos movimentos negros, né, na categoria dos indígenas e de tantos outros que buscam a sua afirmação, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da desigualdade, né, de gênero. Existem vários fatores que contribuem também para exaltar a desigualdade de gênero. O mais latente provém das questões de subalternidade entre homens e mulheres e das relações econômicas, da submissão feminina. É notório que estamos nos referindo às questões que foram vivenciadas, né, em épocas diferentes, mas que ainda hoje perpetuam, né? Nessa perspectiva, é preciso ainda ultrapassar vários entraves para que as mulheres se tornem modificadoras de sua trajetória. Muitas mulheres tiveram que se organizar pelo direito à liberdade, na luta pelo desenvolvimento social, pelo aprimoramento pessoal e profissional. E considerando essas vertentes históricas, há muito tempo anula a importância da mulher na sociedade. Esses segmentos sociais são constituídos por atores sociais distintos, possuem identidades diferentes, mas interesses particulares diferentes, mas expressa também por interesses mútuos, né? E aí, a gente vai passar agora para as referências culturais que estão em alta no quilombo.
Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho um vídeo que ontem, desde o ano de 2022, a comunidade, junto com a Secretaria de Igualdade Étnico-Racial, junto com a Prefeitura, eles estão comemorando a festa da lavação das ladeiras da Igreja de Nossa Senhora de Santa Bárbara, né, que é a protetora dos raios, né, das chuvas. E aí, ontem, eles comemoraram, fizeram essa lavação. Eu vou mostrar para vocês um vídeo rápido aqui, para vocês terem noção de como o Quilombo Alto Santana, da cidade de Goiás, tem buscado o seu lugar de memória, de fala, de história, de vivência, de busca pela identidade. Eu vou compartilhar com vocês esse vídeo, foi tirado aqui das redes sociais da associação, da comunidade aqui, eles têm uma associação, professor, e nessa associação, eles conseguem ajudar a comunidade a resolver os problemas mais latentes. Então, essa associação, ela tem presidente, ela tem todo um grupo de pessoas que lutam, né, pela comunidade. E dentro dessa associação, eles conseguem, né, buscar políticas públicas, né, para estar ajudando a ver. Lógico que eles estão caminhando para isso. O Quilombo não consegue, por si só, caminhar sem ter esses vínculos, sem ter essa ajuda. E eu vou compartilhar aqui um pouquinho da festa de ontem, para vocês entenderem como foi importante. Vocês estão ouvindo? Eu fiquei sem saber se vocês estão ouvindo, estão vendo e ouvindo? Tá. Sim, estão ouvindo. Ei, água de dinheiro, para um pouquinho. Então, esse cortejo é em louvação ao Oiá. É uma cerimônia cultural e religiosa que honra a divindade Iorubá, Oiá, associada à tempestade, ventos e transformação. Durante o cortejo, né, os praticantes realizam dança, cantos e oferenda para expressar a devoção e buscar a bênção de Oiá. Além dessas práticas culturais também, eles têm lá no Quilombo, eles praticam a dança do jongo. Tem um espaço também no Quilombo que eles criaram agora, chama Berimbau.
Lá as pessoas têm, as crianças têm aula de capoeira, e lá também eles fazem as apresentações culturais. E dentro do quilombo também tem as mulheres que fazem, né, são as práticas dos saberes e dos fazeres. Tem pessoas lá que fazem tranças, que fazem cestaria, tambores, tudo para na questão das referências culturais. E aí, eles estão ancorados também, né, que a gente fala em referências culturais, significa dirigir o olhar para as representações que configuram a identidade da região para seus habitantes, né, e que remeta a paisagem, edificações, objetos. Esse inventário, eles são considerados essenciais para o quilombo, né, por quê? Porque eles mobilizam as pessoas, né, com sentimento de pertencimento, de participar de um grupo, de uma raiz, né, de uma cultura. E aqui nas imagens também, essa imagem aqui é da primeira participação deles na feira Água Centro-Oeste. Aqui as pessoas puderam expor seu produto, eles foram convidados para participar dessa feira, e foram mulheres que foram lá expor o seu produto. Se ela quiser passar um pouquinho para mim falar sobre a feira. Letícia, né? Espera aí, Letícia. Aqui também vocês estão vendo aqui a foto da lavanderia. Essa lavanderia, ela representa um espaço de luta e resistência das mulheres. Porque quando o quilombo surgiu, lá não tinha água encanada, não tinha energia elétrica. Então, a priori, elas iam para um rio chamado Rio Vermelho, Carioca, e iam lavar as suas roupas, né? Depois, eles conseguiram, com o tempo, ter essa lavanderia. Então, essa lavanderia, ela é um lugar de luta, de resistência das mulheres. E aqui tem uma outra cena, que num outro evento, as pessoas foram no Dia das Crianças, todo ano tem uma festa também, um Dia das Crianças, e ali houve várias manifestações culturais. Pode passar mais um pouquinho, não sei se pode voltar, se é... E aqui... Pode voltar, eu trago também... Não, porque era a feira, eu queria falar da feira mais à frente. Quando que surgiu essa feira, uma feira local, onde as pessoas, elas colocam os seus produtos. Só queria que você voltasse lá na feira, eu não sei se eu coloquei esse slide, eu estou te cobrando, vai mais para... Isso, vai, aqui. Só um pouquinho. Então, essa feira aqui, ela teve a sua primeira edição em 4/11/2021. E eles receberam um auxílio para poder estar fazendo essa feira, estar expondo produto. E aqui a gente vê cerâmica, vê todos os tipos, vê quitanda, tapetes, crochês. Só que ela durou um tempo. Quando acabou esse incentivo, as pessoas não tinham direito para comprar o insumo. Recentemente, eles conseguiram retornar com essa feira, todas as quinta-feiras, agora elas acontecem no quilombo, porque anteriormente elas não aconteciam no quilombo. E essa feira foi um motivo de muita alegria, porque todas as mulheres, homens ou qualquer outra pessoa, eles puderam expor, né, os seus produtos para que a população pudesse conhecer a cultura do Quilombo Alto Santana, né? E ela voltou agora, dia 28 de novembro, eles voltaram com essa feira. Pode passar agora, por gentileza. Tá, e aqui é o Quilombo Alto Santana, que tem a entrada do quilombo. Aqui é um beco que a gente passa nele para ir ao quilombo. Antes da gente chegar nessa rua, a gente já entrou nesse beco. Eu não coloquei a foto aqui, porque não houve tempo, eu já tinha te mandado. Eles fizeram, pintaram todo esse muro aqui, ó. Os jovens fizeram uma pintura muito bonita, que ela está até presente na primeira folha lá, na primeira página, quando tem uma senhora, que é uma senhora que ela foi lavadeira de roupa, ela faz medicamentos, e ela é quilombola. E aqui, nessa outra aqui, a gente está vendo essa do meio. Quando eu fui fazer a entrevista, eu entrei na casa de um morador,
e ele me chamou para ir até o quintal dele e mostrou, ele fez um ponto mirante. Nesse ponto mirante, você vê o quilombo como um todo e a cidade de Goiás como um todo. Pode passar. Essa aqui sou eu aqui nos bastidores das entrevistas, eu mais a quilombola, a dona Delice, e umas outras também, e aqui tem um ateliê que tem uma senhora ceramista, dona Chica, que ela, mais de 40 anos que ela lida com a panela, e essa aqui é a bordadeira. Eu não coloquei muitas fotos, foi assim, devido ao tempo de eu ter que montar os slides, eu tenho um grande acervo de foto, e aí eu quero finalizar falando que eu esqueci de explicar lá na frente sobre a questão dos quilombos urbanos, né? Que o quilombo urbano, ele tem um diferencial dos quilombos históricos, né? Porque geralmente ele fica nas partes mais longínquas da cidade, as pessoas são praticamente que empurradas para lá. Então, ele tem as dificuldades que um quilombo urbano tem, ela diferencia dos rurais só nas questões também de estrutura, de localização, de modo de vida, de trabalho, porque lá, aqui, os quilombos rurais, né, eles têm outras especificidades que eu não coloquei aqui, mas lá no meu relatório técnico ele entra, eu não vou entrar para explicar isso, porque senão eu vou me perder um pouquinho, porque esse artigo aqui eu não coloquei, né, diferença de quilombo urbano e rural, então não vou entrar nesse mérito. Os resultados encontrados permitem verificar como a comunidade do Quilombo Tal Santana, eles estão superando os desafios, as limitações, em prol deste reconhecimento, né? E na promoção das práticas culturais, exaltando os saberes e fazeres, mas o Quilombo também, ele não caminha sozinho, ele precisa de parcerias, ele precisa de políticas públicas efetivas, eficazes, né? Porque muitas vezes acontecem eventos, alguma coisa, mas é de forma sazonal e talvez não contemple todas as pessoas, né? O patrimônio histórico, cultural, se faz presente nesse cenário, ao ser representado nos saberes, nos fazeres das pessoas que vivem no quilombo, simbolizando a arte passada por gerações. Portanto, os resultados obtidos nos remetem à ideia de que o Quilombo Alto Santana, ele tem consciência de sua importância, reconhece os obstáculos, os esforços em conjuntos em prol desse reconhecimento. Eles procuram se reinventar continuamente para conquistar esse espaço que sempre foi seu, para apropriar desse espaço, né? Que ele é devido, né? E que foi negado, que foi silenciado, e que houve um apagamento da memória. Assim sendo, é imprescindível que haja uma junção das práticas culturais existentes no Quilombo Alto Santana com as políticas públicas, que propiciem condições necessárias para que a comunidade possa se tornar um espaço cultural, que atenda às especificidades locais, para que se torne ainda mais uma referência para todas as pessoas que têm um ensejo de apreciar a cultura afro-brasileira, atribuindo sentido e significado. E apesar de todas essas representações elencadas, muito ainda precisa ser feito. A comunidade quilombola não consegue fazer os enfrentamentos sozinhas. Ela precisa do apoio da gestão municipal, de outros órgãos, de outras entidades ligadas à cultura, aos direitos humanos, à igualdade racial, de gênero e outras instâncias de proteção às pessoas remanescentes de quilombos, para que possa se fortalecer e também que a cidade possa ter toda a sua representatividade para a cidade de Goiás. É isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho desse quilombo. Obrigado, Paulene. Nós vamos iniciar agora a segunda parte do evento, que é exatamente o debate. Todos que aqui estão
poderão interagir, ou levantando a mão, fazendo suas perguntas. Se já estiverem escrito alguma coisa no chat, a nossa equipe vai ler. Podem continuar também escrevendo no chat. Eu vou fazer alguns comentários iniciais, algumas perguntas também, para motivar, né, o debate. Bom, eu vou fazer uma questão. Eu vou entrar numa questão relativa aos quilombos de maneira geral, ao reconhecimento de quilombos de maneira geral, uma questão específica relativa a esse reconhecimento específico do quilombo, desse quilombo de Goiás, né, que é o Alto Santana. Depois vou fazer uma questão relativa à sua entrevista específica, né? A questão geral, eu estava observando toda a parte inicial, onde você estava contextualizando e também, em seguida, narrando as questões do reconhecimento. E você nos informou, inclusive, que o reconhecimento foi 24/10/2017, da comunidade quilombola. Bom, o documento. Isso, que houve, o documento foi reconhecido. Eu queria fazer uma pergunta, porque realmente houve, principalmente a partir dos governos do PT, né, houve esse movimento, né, de reconhecimento de movimentos quilombolas, mas eu estava observando assim, que exatamente o quilombo do Alto Santana conseguiu a sua certificação em 2017, outubro de 2017. A primeira pergunta que eu queria fazer, mais geral, é como está, se você tiver essa informação, como que está atualmente esse movimento de certificações de comunidades quilombolas? Porque ele alcançou esse auge, né, durante o governo PT. 2017 já é um último momento. Isso é uma coisa interessante, né? Porque logo em 2018 teria o desastre aí da política, né? Que foi o governo Bolsonaro, que naturalmente a fundação, inclusive a Fundação Palmares, né, ficou sob uma regência totalmente estranha a essas aspirações anteriores. E provavelmente, eu não tenho esses dados, mas se interrompeu de alguma maneira essas certificações durante esse governo bolsonarista, né? Com essa, porque a Fundação Palmares era uma das atribuições, era exatamente encaminhar esse processo que ela vinha fazendo bem, né? E depois, eu imagino que tenha interrompido a política. E depois, eu penso que deve ter sido retomado agora bem recentemente, com a retomada de um governo progressista em 2022, né? Em 2023, na verdade. Né? Então, eu queria saber, essa pergunta inicial é se você, como que está esse quadro geral, como que ele chegou até aquele momento, em 2017, e como ele foi interrompido e ele agora está sendo retomado, como está essa questão geral? Essa é uma primeira pergunta, né? A segunda questão, ela se relaciona especificamente ao quilombo do Alto Santana. Você estava fazendo a narrativa, aí em certo momento você falou do movimento das mulheres, né, liderado pelas mulheres, que foram, na verdade, foi produto de uma luta, né, essa certificação, porque elas foram à comunidade, né, buscando apoios, assinaturas, e, em certo momento, você falou que as pessoas foram convidadas a contarem suas histórias, né? Inclusive, me lembrou o filme, claro, que era uma sátira e o resultado não foi nada positivo, o filme Narradores de Javé, né? Que era exatamente isso, né? As pessoas, para tentar salvar a cidade, né? Um filme de 2003, né? As pessoas tentam, né, obter exatamente essas certificações, aí as pessoas começam a contar suas histórias, mas aqui a gente vê um processo onde ocorreu isso, das pessoas contarem suas histórias. Eu fiquei muito curioso de saber se essas histórias
essas histórias, né, que deram base à argumentação de certificação do quilombo, elas foram registradas e os pesquisadores têm acesso a essas histórias hoje, pessoas que queiram pesquisar esse quilombo específico? E se a sua, entrando na terceira pergunta, que é relativa à sua pesquisa específica, se as suas próprias entrevistas apontaram nessa direção de ir tentando complementar as histórias das pessoas que vivenciaram, que tem toda essa remanescência, né, dos quilombos originais e a memória de sua ancestralidade, e que também vivenciaram esse processo, né, de certificação do quilombo. Você também procurou, né, complementar, né, de alguma maneira, essas histórias que vinham sendo contadas, e também elas também estão registradas em algum lugar. Bom, eu fiquei só com uma última curiosidade, que seria como que você se aproximou do tema. Você mesma é uma herdeira, quer dizer, uma remanescente, né, digamos assim. Eu sei que você se apresentou, que você tem toda a formação, tem a ancestralidade, mas você estava de fora e você se aproximou, ou você já fazia parte dessa comunidade? Como você se aproximou do tema? Eu deixo aqui essas perguntas iniciais só para a gente iniciar aqui o debate, mas é como eu falei. Posso começar a responder para não esquecer? Pode sim. Então, vou começar a peça por último, como que eu me aproximei do tema. A priori, meu tema não era o quilombo, mas devido assim, nós somos descendentes, né? Nós somos descendentes quilombosos, mas nós não residimos no quilombo, porque o quilombo é um bairro, né? Então eu não resido lá. A priori, eu queria fazer uma pesquisa sempre sobre mulheres. Eu sou filha de lavadeiras, então minha mãe, meus avós, minhas tias, todos lavavam rio nesse mesmo local, a roupa nesse mesmo local, onde eu apresentei uma imagem de uma lavadeira. E eu queria fazer parte dessa história. E eu fui me aproximando do quilombo, ouvindo primeiro, né, as histórias que meus familiares contavam. E como eu já tinha parentes no quilombo anteriormente, agora não tem mais, tem poucos, e eu fui me aproximando deles nessa perspectiva das lavadeiras. A partir que eu fui procurar as lavadeiras, a questão do ofício de lavadeiras, eu fui me encantando pelas outras coisas que eu fui descobrindo lá. E aí eu percebi que são mulheres, né, que lutam, que têm várias práticas culturais que vieram de seus ancestrais. Então, eu me aproximei com o tema devido às lavadeiras, a minha história de vida, né? Nós somos descendentes, mas nós não habitamos o quilombo, porque nossa cidade é muito pequena, o quilombo é um bairro só, onde as pessoas foram encurraladas para lá. E chegou a outra pergunta, a questão da certificação. Como que anda esse movimento, como que ocorreu? No começo, foram um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual, né, que quis verificar no quilombo se lá existia pessoas remanescentes. Então, eu procuraram uma líder lá, uma líder quilombola, e junto a essa líder, eles foram nas casas ouvir as histórias. Se tem algum trabalho contando as histórias, eu acho que está começando agora, né? Tem algumas pesquisadoras que, depois que foi certificado, houve um interesse muito grande das pessoas conhecerem. Então, essas histórias ainda deve ter algum artigo, alguma coisinha que conta as histórias. Nas minhas entrevistas, eu captei muitas histórias dessas mulheres, porque não coube nesse artigo, porque esse artigo aqui era de uma disciplina, então o relatório técnico é muito maior. Mas, assim, eu vi o Jefferson perguntou se existe algum livro. Não, quando a gente faz a pesquisa no site, no Google, você vai achar sobre a certificação, sobre a documentação. A questão, como que eles estão agora? Interrompeu-se, agora eles estão fazendo todo um movimento em busca da titulação, né? E a Fundação Palmares, quando ocorreu que foram várias mulheres, né? Que uma mulher só buscou as outras para buscar a história,
aí a Fundação Palmares depois esteve lá no Quilombo para verificar se essas histórias, né, eram verídicas, porque cada pessoa, né, falou seus dados e contou sua história. Então, passado isso, segundo uma entrevista que eu fiz de uma moradora, de vários moradores, o Quilombo esteve lá e reconheceu toda a veracidade do documento que foi enviado a eles. Agora, eu não estou sabendo como que anda esse movimento, mas eu sei que tem um movimento em busca da titulação. O que mais que você me perguntou? Deixa eu ver. Como que anda esse movimento, né? E como que essas mulheres foram convidadas a contar. Então, eu elaborei uma entrevista, né? Uma série de entrevistas de coisas. E, primeiro, para mim entrar no Quilombo, eu tive que pegar um termo de anuência, que é o Comitê de Ética, me reuni com a Associação do Quilombo Alto Santana. Essa associação assinou o termo de anuência, que permitiu que eu entrasse e que eu falasse com essas mulheres. E eles têm associação, e dentro dessa associação eles têm um grupo de WhatsApp, e dentro desse grupo eu me apresentei, eu fiz um texto formal, me apresentei, e por eu também trabalhar na área da saúde, eu já conhecia a maioria dos moradores, então eu não tive dificuldade. E para eu entrar, eu contactei 2 agentes comunitárias de saúde, que elas foram de casa em casa comigo, né, e me apresentavam, falavam que eu era uma pesquisadora, eu me apresentei, e a partir de então, eu tive acesso à história de vida dessas mulheres. No começo era para ser 40, mas aí o professor achou que era muito, meu orientador, eu reduzi para 20. 20 mulheres foram entrevistadas, de 18 até a mais velha foi com 85 anos, que foi a que deu a mais velha de todas. Respondi todos, professor, tem mais alguma? Espera só um pouquinho, deixa eu arrumar meu... Respondeu sim, Paulinho. Só um pouquinho, professor. Só um minutinho, deixa eu arrumar meu fone de ouvido aqui que caiu. Tá. Meu Deus. Eu vou passar a palavra agora. Está ouvindo, Pauline? Sim, agora estou. Perfeito, respondeu sim. Eu vou passar a palavra agora para a Letícia, que levantou a mão. Letícia, pode falar. Paulene, a gente tem a pergunta aqui do Jefferson. Ele está perguntando se existe algum livro que conta a história do Quilombo. E se você também já pensou em narrar essas histórias em um livro. Não existe, não tem nenhum livro ainda no momento, mas tem um pessoal eles estão produzindo um vídeo documentário para falar sobre a memória e identidade das mulheres quilombolas. Jefferson, eu ainda não pensei em escrever um livro, não. No meu relatório técnico, eu vou ter que fazer um produto. O meu produto vai ser um e-book, e nesse e-book eu vou colocar as narrativas das mulheres quilombolas, né? Colocar as imagens delas e as narrativas delas, do surgimento, o que elas me contou. Então, as histórias que elas me contaram, eu vou colocar no e-book. Esse e-book ele vai ser digital. Quando chegar na época do produto, eu vou entrar em contato, ver se eu consigo disponibilizar para vocês também. E esse produto vai ser esse e-book, e vai ter também, dentro desse e-book, vai ter proposta de atividades, onde as pessoas, para as escolas municipais, para que elas possam fazer agora até eu não estou com o meu trabalho aqui na mão, para descobrir, né, nas escolas, quais são as pessoas que são descendentes. Então, vai ter uma atividade que os professores vão poder aplicar com seus alunos para ver quais deles, né, são descendentes aqui. Eu esqueci o nome que eu dei, eu não consegui lembrar o nome que eu falei. É um estudo antropológico nas escolas municipais, né? Porque o Quilombo, ele é um bairro, mas eles estão fazendo um estudo, fazer um mapeamento de um estudo antropológico para ver quantas pessoas aqui na cidade de Goiás são descendentes de quilombolas. Então, eles não têm esse estudo, mas já tem previsão de pesquisadores que estão elaborando esse estudo. E eu vou fazer uma proposta para a educação, né, infantil, de 1º ao 5º ano, para ser aplicada também. Então, o e-book vai ter
na primeira parte, né? A história do quilombo e as narrativas das mulheres quilombolas. Na segunda parte tem as propostas, né? Sugestão de atividades para que possam trabalhar essa intenção de dar visibilidade para o quilombo e também para as mulheres quilombolas. Eu tive muita dificuldade, professor, estou tendo ainda, de falar sobre a questão da relação gênero, discriminação, assim, eu estou com... Nas minhas entrevistas, a gente percebe que elas contam que sofreram muito preconceito de gênero, de raça, e que as mulheres, na maioria das vezes, são elas que chefiam seus lares, né? Das entrevistadas, a maioria são. E eu fiquei com muita dificuldade, inclusive falei com o meu orientador, estou estudando um pouquinho também sobre isso, essa questão de raça, gênero, discriminação, que envolve as mulheres quilombolas. Então, assim, eu estou estudando mais para mim me aperfeiçoar nessa parte, que eu reconheço que eu tenho dificuldade para falar, né, sobre essas questões. E a minha pesquisa, a Zenaide está perguntando aqui, professor, se a minha pesquisa não evidencia o gênero masculino. Não, eu resolvi trabalhar só na perspectiva feminina. Não que eu tenha preconceito de gênero masculino, não, é porque eu me coloco, porque lá já tem muitas pesquisas relacionadas a jovens, as pessoas como um todo, mas não tinha relacionado às mulheres. Aí eu resolvi pesquisar somente as mulheres negras. Para isso eu uso também a Beatriz Nascimento, a Sueli Carneiro, outra desses, se eu pegar meu livro aqui, eu estou estudando ele agora, só um minutinho. Essa aqui também, na perspectiva também da Selma dos Santos de Aldino. Então, eu tenho estudado essas mulheres, no contexto delas, para poder finalizar o meu trabalho. Aí o Jefferson está perguntando, a lavanderia me parece que foi o lugar-chave para comprovação de que o local era um quilombo. E ali era o lugar que talvez foi o início da ocupação do escravizado. Como está a proteção da lavanderia e da nascente? Jefferson, essa questão da nascente, eu não sabia que existia uma nascente. No ato das minhas entrevistas, uma das entrevistadas disse que antigamente, no lugar da lavanderia, tem um poço que está soterrado lá, que antigamente eles não tinham água encanada e juntaram um pessoal e fizeram um poço. O Jefferson, você é o daqui de Goiás? Porque aqui a gente tem o Jefferson, é meu colega, eu tenho um Jefferson, colega do mestrado, não sei se é ele que está aqui falando comigo, se for, você levanta a mãozinha aí, Jefferson. Então, assim, a lavanderia, não é o Jefferson do Rio de Janeiro, porque eu tenho um colega que chama Jefferson Figueiredo, que faz o mestrado, Jefferson, a lavanderia, se eu só ler de novo, a lavanderia me parece que foi o lugar-chave para a comprovação de colocar um quilombo. A lavanderia não existia lá ainda, foi construída quando o pessoal ocupou o quilombo, por mais ou menos em 1907, lá não tinha água encanada. No local onde a lavanderia, construiu-se um poço para que as pessoas pudessem pegar água, né? E aí, eu não sabia que esse poço estava soterrado, o poço está soterrado lá, junto com a lavanderia, né? Mas a lavanderia é um espaço, porque lá fica em frente a uma praça, então é lá que as mulheres se reuniam para contar história, para fazer seus trabalhos, né? Então, agora a prefeitura municipal, ela revitalizou a lavanderia foi revitalizada. Não sei se eu te respondi, Jefferson. A única proteção que ela tem é que ela foi revitalizada. Ela estava em decadência mesmo, estava bem ruim, e aí, após a certificação, ela foi revitalizada. E algumas mulheres ainda usam lavanderia. Não são todas, não, algumas. Bom, daqui a pouco vamos ver se a gente já tem mais perguntas, mas enquanto isso, eu também vou acrescentar mais um comentário, né? Na verdade, é uma pergunta também. Eu achei muito interessante o cortejo, né? O cortejo de Oiá, né?
e já está muito bem montado, né, com as roupas, e já está se formando hoje uma tradição, né, uma tradição oral do qual as pessoas participam, né. Eu fiquei curioso de saber se essa tradição, esse cortejo de Oiá, ele já é muito antigo, ele remonta mesmo já é secular, ele tem algumas décadas, ou ele é uma coisa mais recente, que está sendo uma tradição que está sendo criada e já conseguiu essa pujança de ser uma festa local, mas ela já tem ela já muitos anos. vem de um tempo anterior? Pode falar. Ela vem de um tempo anterior, mas não nesses moldes, porque bem anteriormente as mulheres lavavam a escadaria da igreja de Santa Bárbara, que é uma igreja que fica no topo do morro, tem mais de 100 degraus, e as mulheres lavavam essa escadaria quando não chovia. Então, um grupo de mulheres lavavam essa escadaria. Agora, com o advento dessa certificação, do ano passado para cá, eles conseguiram estruturar do modo como eu apresentei. Mas sempre existiu a lavagem da escadaria por mulheres mesmo, moradoras lá do setor, lá de perto. Quando o tempo estava muito seco, que não chovia, elas faziam a lavação da escada de Santa Bárbara. Agora, está nesse modelo, né, mais estruturado, né, as pessoas, porque aqui tem a Secretaria agora da Igualdade Racial, e eles estão muito atuantes com o pessoal do Quilombo. Então, de 2 anos consecutivos, essa que eu mostrei é de ontem, que ontem houve essa lavação, porque hoje é dia de Santa Bárbara, tem essa igreja de Santa Bárbara, que é uma igreja muito importante, tem novena, tem quermesse, né, e agora está bem estruturado, como o senhor mesmo colocou. Mas é uma tradição antiga. Letícia, temos mais alguma colocação feita no chat? Ou alguém quer falar também? Alguém levantou a mão. Quem foi? Não, professor, eu vi só fui eu. Eu vi só um comentário aqui. O Jefferson falou, né, que é fundamental para uma ocupação ter água próxima, mas muitas pessoas falando bem do trabalho da Paulene também, mas não vi nenhuma outra pergunta, não. Enquanto não surgem perguntas, eu também vou fazer mais uma pergunta, essa relativa à pesquisa, né? E a questão da história oral, que a história oral sempre interessa muito as pessoas, né? A possibilidade de fazer as entrevistas, né? E é uma coisa que a pessoa também, um campo, né, de práticas de pesquisa, que os pesquisadores vão aprendendo também muito. Claro, a gente já tem artigos sobre história oral, até manuais de história oral, mas é algo que as pessoas vão aprendendo muito, né, na sua própria prática, né, a história oral, né. E frequentemente ocorrem, às vezes, percalços, né, as entrevistas são feitas, porque as entrevistas têm que também depois serem confirmadas, né, e às vezes ocorrem percalços, a pessoa dá uma entrevista, aí, sei lá, 2 meses depois você vai no momento já registrou a entrevista, volta para ter a autorização final, aí as pessoas já mudaram de ideia, claro, provavelmente nesse caso, mas ocorrem em situações, digamos assim, são os percalços da história oral, né? Porque ela não é diferentemente da história que você vai fazendo levantamento através de fontes que estão fixas lá, o pesquisador vai pesquisando, mas tem uma interação viva também com essas fontes, mas elas não se mexem, não mudam de opinião, digamos assim, né? E já na história oral, são a sua fonte, na verdade, ela é provocada pelas suas entrevistas, né, em cima da memória das pessoas, mas elas também são seres humanos que, né, vão interagindo e vão mudando também, são seres humanos dinâmicos, vamos dizer. Eu pergunto se houve algum caso interessante, algum percalço,
Curiosidade? Até que houve, professor. Eu fui entrevistar. Quando a gente vai entrevistar as pessoas mais jovens, eu cheguei num local que eu ia com as agentes de saúde, e ela falou: olha, esse aqui está fazendo pesquisa. E eu fui perguntar para elas, lá no final, tinha uma parte que a gente pergunta: você se considera quilombola? Para você, o que é ser quilombola? Quando eu perguntei para ela, ela falou que ela não se considerava quilombola. Aí ela falou assim, aí você não vai me entrevistar? Eu falei, não, eu vou te entrevistar, é muito importante ouvir seu lugar de fala, né? E ela foi explicar para mim que ela não considerava quilombola, porque ela não conseguia participar, ela não se sentia dentro, como que eu vou explicar? Ela não se sentia parte, porque lá, como tem essa associação, tem umas pessoas que é mais ligada, outras não, ela não sentia parte, ela falava que ela não fazia parte desse processo, embora a mãe, os avós, os tios, os parentes que estavam lá eram quilombolas, mas ela não se considerava. Aí eu perguntei para ela, mas quando as pessoas vieram na sua casa, você aceitou ser quilombola? Você ofertou seus dados? Ofertei. Falei, por que na época você não falou para elas que você não se via como uma quilombola? Ah, não, porque eu fiquei com vergonha de todo mundo aceitar e eu não. Então, assim, ela forneceu toda a documentação, né? Contou a história dos seus ancestrais, mas ela, na hora que eu perguntei, ela falou que não considerava. Aí depois, nas particularidades que o senhor sabe que tem, ela foi explicar para mim, porque assim, com a chegada, com o advento do quilombo, as pessoas começaram a ter direito a bolsas, né? Essas coisas que antes não tinha. E ela estava chateada porque ela não tinha conseguido uma bolsa. Então, virou todo esse processo dela não se aceitar porque ela queria uma bolsa, porque ela estava na universidade, e ela não conseguiu. Então, esse aí eu achei interessante a conversa dela, porque a priori ela aceitou, fez tudo, né? Ela quilombola e de repente ela não é. Igual o senhor falou, percalço. Eu não sou mais, eu não sou quilombola, eu não me considero. Né? Então, acontece, é dinâmico mesmo, né? Deixa eu falar do Jefferson. Ah, tá. Letícia, pode falar. Professor. Falar justamente da pergunta do Jefferson. Ele perguntou, professora, num plano coletivo, como foi a recepção dos municípios com a certificação do quilombo? Já entendendo que muitos são descendentes, mas como as pessoas entendem a importância de ter um quilombo na cidade? As secretarias municipais se mobilizaram? Enfim, como a cidade se comportou / se comporta hoje? Existem propagandas municipais para a população quilombola? Sim, no início, quando surgiu, né, como uma cidade pequena, a gente fala que surgiu o buchicho. O bairro vai virar quilombo, as pessoas falavam assim. E aí, os municípios vizinhos também, eu não tenho informação se eles aderiram, como que é a situação dos municípios vizinhos, vou responder dentro do município de Goiás. No começo, as próprias pessoas do quilombo lá, houve uma rejeição. Inclusive, tem uma entrevista que uma mulher falou para mim que quando eles foram lá, ela disse que não queria ser quilombola, porque só para lembrar que os ancestrais dela foram escravos, as pessoas chamar eles de escravizados, então ela não ia aderir. Mas depois de muita conversa, muita explicação, as pessoas foram entendendo que era para... Quando elas começaram a contar a história de seus ancestrais, começaram a ver a importância, aí elas conseguiram entender, porque na concepção de algumas pessoas, ser quilombola era para eles ser escravizados, era para remeter na memória tudo aquilo que foi ensinado para a gente na infância, que o escravo, o escravizado, eles só serviam para, né, para trabalhar, para servir, então eles não queriam receber esse título. A questão da Secretaria do Estado de Goiás, sim, inclusive o governador e a primeira-dama já tiveram no Quilombo, prestigiando o Quilombo Alto Santana. A primeira-dama, a Gracinha Caiado, e o governador já participaram de eventos lá, eles apoiam bastante. O governo municipal da cidade de Goiás também.
tem ajudado bastante. Vocês procurarem na rede social, vocês vão achar Associação Quilombola Alto Santana. Lá tem todos os vídeos, tem todas as leis. Inclusive, eu não trouxe, mas recentemente foram criadas outras leis que beneficiam o quilombo. Então, assim, eles está tendo muito avanço, tanto da gestão municipal como da gestão estadual. Existem programas municipais para a população quilombola. Recentemente foram criados pela Prefeitura Municipal de Goiás. A Secretaria de Educação fizeram uma matriz para colocar o Quilombo Alto Santana, né, na matriz curricular do município. Então, todas as escolas municipais, elas vão trabalhar a questão de quilombos, a questão dos escravizados, em especial do quilombo da cidade de Goiás. Quando você também estava dando a resposta da pergunta dos percalços, da entrevista, você citou a jovem que tinha aceitado no primeiro momento, mas depois, na entrevista, disse que não era quilombola, essa questão. Eu achei interessante que ela chama atenção para uma outra questão importante dos quilombos, talvez de maneira geral, que talvez ocorra. A pergunta é sobre as gerações mais jovens, né? Porque provavelmente, eu imagino, mas você que deve ter isso mais de perto por ter pesquisado, né? Uma sociedade quilombola específica. Eu imagino que as pessoas de gerações mais anteriores sejam as que têm mais aquela identidade, né? Que tem num ponto inicial, uma consciência maior da importância disso. Enquanto que as novas gerações, eu fico pensando assim, aquele jovem que vê a internet, né, se integra a juventude de maneira mais ampla, essas pessoas, dessas gerações mais jovens, elas se adaptam bem a esse mecanismo de identidade, de se mostrarem quilombola? E é isso mesmo que eu falei ou não? Ou é uma visão totalmente falsa? Que existe uma certa tensão a ser vencida entre a geração mais jovem e esse lado mais tradicional, ou não? Ou é como um todo... Não, professor, existe mesmo essa dinâmica, mas o que eu tenho percebido é que agora, essa geração mais jovem, porque lá tem grupo de dança, capoeira, essa geração mais nova, elas estão agora compreendendo, estão aderindo, mas no começo a resistência maior era dos mais jovens mesmo, porque as pessoas mais velhas têm toda aquela dinâmica da sua ancestralidade, tem toda uma história, mas agora eu tenho visto... Inclusive, eu tenho uma colega de mestrado que ela está pesquisando o protagonismo juvenil no Quilombo Alto Santana. E a gente tem percebido que agora eles estão aderindo. A gente tem visto bastante jovem aderir, participar das danças, das festividades, assim, vestir a roupa mesmo e se mostrar quilombola. Eu acho que agora melhorou muito, mas no começo era da forma como o senhor colocou. Tem agora uma pergunta aqui do Antônio. Letícia, você pode ler a pergunta do Antônio, ou o próprio Antônio, se quiser, pode falar também, tá? Ou então a Letícia lê. Posso ler. Antônio, você quer falar? Ou eu leio aqui? Tá, vou ler aqui então. Paulene, esse quilombo que você pesquisou, ele se tornou um bairro da cidade? Não entendi muito essa parte. O bairro já existe desde 1907, tem pesquisa que ele foi ocupado a partir dessa época. O bairro que se tornou um quilombo, é o contrário, tá? Não é o quilombo que se tornou um bairro, não. O bairro, ele já existia, ele foi ocupado mais ou menos a partir de 1907, pessoas que vieram da Bahia, outras pessoas das fazendas ao redor de Goiás, e o início do bairro lá era só mato. Então, lá não tinha água encanada, não tinha luz. As pessoas que foram, vamos dizer, sendo
empurrada para aquele local. As pessoas vinham em busca de trabalho, em busca de estudo, chegavam aqui, não viam condições e foram ocupando esse espaço. Paulene, inclusive sobre essa questão, eu estava antes aqui do nosso encontro, eu fiz uma pesquisa uma pesquisa só introdutória, só para poder conversar aqui com mais propriedade sobre essa questão dos quilombos, né? E eu estava vendo que a esmagadora maioria dos quilombos são rurais, né? Os quilombos urbanos são uma exceção, né? E que talvez, mas eu também te faço essa pergunta porque eu não sou especialista na área dos quilombos, eu apenas me interessei pelo tema, inclusive pela sua palestra. Os quilombos urbanos, ele tem essa especificidade porque os rurais, eles provavelmente eles estão localizados quando eles têm essa reminiscência de terem sido quilombos originais, no sentido mais tradicional da palavra, eles já estão em locais que remetem, né, a essa situação ancestral. Mas os quilombos urbanos, eles acabam, em geral, acaba-se tendo que escolher um lugar, né? Os quilombos urbanos que são uma minoria, na verdade, no quadro geral dos quilombos. Um lugar, né? Um lugar que não necessariamente era o lugar do quilombo originalmente, vamos dizer, é como se fosse assim, o quilombo, mas eu só estou desenvolvendo esse pensamento, você pode me corrigir. O quilombo rural, ele tem as pessoas e o lugar, mas o quilombo urbano, ele tem as pessoas, né, as pessoas como patrimônio imaterial, as pessoas, mas o lugar ainda precisa ser encontrado, né, porque as pessoas estão dispersas, e às vezes tem esses lugares onde as pessoas se encontram, às vezes tem até um empenho de tentar encontrar um lugar na cidade que não atraia hostilidades, né, que não interfiram em poderes locais, encontrar algum lugar onde se torne possível, né, dar forma a essa aspiração, né, porque ela está um pouco dispersa, né? Aí as pessoas realmente elas são levadas a um local de uma maneira como ela se constitui, um pouco diferente, eu acho, mas é só uma impressão minha, dos quilombos rurais, porque que já se formam do ponto de vista espacial de uma maneira mais espontânea nos seus locais, perto de origem, enquanto que o urbano ele acaba precisando encontrar o seu lugar, né? Às vezes até com o apoio das políticas públicas, né? Tem pertinência isso que eu falei? Tem, em especial como aqui na nossa cidade, uma cidade patrimônio mundial da humanidade, onde antigamente o centro histórico, né, como a igreja que eu expliquei lá no início, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, a igreja dos Pretos, e tinha uma grande quantidade de pessoas, né, negras, escravizadas, que rondavam por ali. E aí, como a elite quis tomar o centro histórico para si, eles tiveram que ir afastando do centro, e eles foram para as regiões mais periféricas da cidade. Antigamente, as pessoas que moravam nesse bairro, elas eram muito estigmatizadas, porque lá era um bairro considerado periférico, e tinha até um título pejorativo, o nome lá, antigamente, as pessoas chamavam lá de chupa-osso, porque lá, aqui em Goiás, tinha um matadouro e os ossos dos animais eram despejados lá. E as pessoas, que eram pessoas que tinham uma situação financeira muito difícil, elas faziam uso desses ossos, dessas coisas, para comer. E aí, o bairro Alto Santana, ele tinha, né, o título, o nome dele, o apelido dele, que a gente não... era muito pejorativo, era chamado de chupa-osso. E aí, com o tempo, as pessoas foram melhorando a situação de vida, aí o matadouro foi extinto, as pessoas foram conseguindo trabalhar, conseguir melhorar as condições do bairro, esse título, né, caiu por terra. Mas aqui na cidade tem muitas pessoas que ainda falam. Então, as pessoas eram elas sofriam muito preconceito por residir lá, naquele local. Então, essa questão de se tornar um quilombo é
é uma coisa muito, muito importante para aqueles moradores, porque antes, o que envergonhavam eles, hoje enaltece eles. Então, assim, é muito importante. Eu sou até suspeita para falar, porque eu tenho um carinho muito grande para aquele bairro, para aquelas pessoas. Então, essa história aconteceu, é verídica. Então, as pessoas não tinham condição. Então, lá tinha, metade lá eles falam Morro das Lajes. Então, nesse local, todos a alçada dos animais, era tudo jogado. E as pessoas usavam, não sei se vocês conhecem, fervia esses ossos, fazia o tal do mocotó, essas coisas. Então, elas tinham esse estigma de morar em bairro periférico. E hoje eles são enaltecidos por ter resistido, ter permanecido naquele local. Então, a gente só tem que aplaudir aquela população, né, porque eles terem resistido a tanto estigma numa cidade onde aqui o coronelismo, como é que fala, professor? Os coronéis imperavam, porque assim, aqui era uma cidade onde a pessoa negra escravizada não tinha vez, né? Então, assim, aquele bairro, a gente tem que exaltar bastante o Quilombo, por todo tipo de luta, discriminação. Olha lá, o professor escreveu lá para mim, coronelismo. Isso, professor. Enrolei a língua aqui. Paulene? Deixa eu perguntar aqui para a Letícia. Letícia, temos mais alguma colocação? Só um momento. Não, temos não. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, nós estamos nos aproximando aqui do nosso horizonte, né? E então, mas se vocês ainda quiserem falar, podem falar também, tá? Eu só queria falar minhas palavras finais sobre esse tema, depois passar para a Paulene, para ela falar as suas palavras finais, e depois a palavra já vai imediatamente para a Letícia, que vai dar os recados pertinentes ao LAPET. Eu agradeço muito a pesquisadora Paulene Almeida Rodrigues, que veio trazer esse tema aqui, um tema da maior importância, um tema atual, importante para a nossa identidade, para o patrimônio cultural humano brasileiro, uma questão pela qual se luta, é produto de uma luta, mesmo esse quilombo que foi examinado hoje, apresentado hoje, né, em maior detalhe pela pesquisa da Paulene, o Alto Santana, conquistou essa posição de quilombo a partir de muita luta e num momento em que também estava ocorrendo uma luta nacional, né, que era 2017, era bem ali a véspera de um desastre, né, que foi o governo seguido, mas agora, felizmente, retomamos um caminho onde essas lutas poderão prosseguir e novos reconhecimentos de quilombos poderão ocorrer, o que é uma questão muito importante, tanto sob o ponto de vista de patrimônio, de memória, de formação de identidade, como de luta contra desigualdades derivadas de um sistema escravocrata que nós vivenciamos, né, em certo momento na história do Brasil, mas que deixa suas marcas até hoje. Então, essas lutas e essas políticas públicas que empreendem o reconhecimento das comunidades quilombolas são de máxima importância. Então, nesse sentido, eu agradeço muito a Paulene ter vindo apresentar aqui essa pesquisa. E certamente que essa palestra, debate de hoje vai ficar registrada no YouTube e poderá ser consultada por pessoas interessadas no tema no futuro. Foi também mais um pequeno tijolo nessa construção dessa luta que nós estamos travando e vamos continuar travando nas próximas décadas. Então, com esses agradecimentos finais, eu passo a palavra para a Paulene Rodrigues, que vai falar suas palavras finais do encerramento aqui dessa atividade, e logo depois a palavra segue direto para a Letícia, que vai dar os recados do LAPET. Obrigado.
Obrigada, professor. Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês uma parte da minha pesquisa, porque a gente não compartilhou ela como um todo. Agradecer muito os seus comentários, das pessoas aqui presentes, e a pesquisa continua, né? Ainda não concluí o mestrado, a pesquisa continua, mas foi muito importante esse diálogo com vocês, porque a gente, dialogando com pessoas de vários estados, né, a gente vai abrindo, né, a mente da gente para outros espaços, para outros lugares, então achei super importante, agradeço o convite. Só queria fazer uma pergunta: para palestrante, tem alguma certificação ou não? Tem? Olá, Paulene. Tem sim. Vai ser enviado para o seu e-mail. Ah, tá, ok. Então, eu quero agradecer a Letícia também, né, que ela foi muito importante aqui para conduzir também, e todos os outros participantes. E eu vi alguns colegas meus de mestrado aqui, a Joarice, a Zenaide, algumas outras pessoas que eu conheço que entraram de última hora. Eu quero agradecer bastante. É isso, professor. Obrigada, pessoal. Letícia, pode falar. Paulene, a gente agradece muito a sua participação. Esse tema de pesquisa é muito importante, falar sobre cultura, sobre resistência. A gente fica muito feliz por poder colaborar com isso, né, e dar acesso a tantas pessoas que a gente verificou aqui no início da aula, que o LAPETI, ele consegue ter um alcance muito grande, então não é só na nossa cidade, né, mas no nosso país todo. E eu agradeço muito pela sua presença, e eu confirmo só mais uma vez aqui com o pessoal, eu já enviei a lista de presença no chat, tá? Então, eu peço para vocês verificarem com atenção, porque, como eu falei, isso vai influenciar na certificação de vocês. Mas é basicamente isso, e peço também para as pessoas se atentarem às nossas redes sociais. Como o professor falou, nós temos palestras com uma frequência muito grande, então a gente divulga pelo nosso Instagram, e, como vocês já sabem, né, a palestra ela é gratuita, ela é acessível, então vocês podem compartilhar com os amigos de vocês e se inscreverem no nosso Instagram, que a gente sempre anuncia com uma antecedência para as nossas palestras. É isso. Nesse momento, agradecendo a todos que estiveram presentes, a palestrante, aos membros do LAPET, aos nossos frequentadores, as pessoas que assistirão essa palestra depois no YouTube, agradecendo a todos, e encerra-se mais esse evento do ciclo Interdisciplinaridades, um ciclo de palestras de debate permanente que ocorre uma vez por mês, promovido pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades. Obrigado a todos.